Capítulo 3. O céu. Item 1. Em geral, a palavra céu designa o espaço indefinido que circunda a Terra, e mais particularmente a parte que está acima do nosso horizonte. Vem do latim coelum, formada do grego coelos, côncavo, porque o céu parece uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos, de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas e tendo a Terra por centro. Girando essas esferas em torno da Terra, arrastavam consigo os astros que se achavam em seu circuito. Essa ideia, provinda da deficiência de conhecimentos astronômicos, foi a de todas as teogonias que fizeram dos céus, assim escalados, os diversos degraus da bem-aventurança. O último deles era abrigo da suprema felicidade. Segundo a opinião mais comum, havia 7 céus, e daí a expressão estar no sétimo céu, para exprimir perfeita felicidade. Os muçulmanos admitem 9 céus, em cada um dos quais se aumenta a felicidade dos crentes. O astrônomo Ptolomeu contava 11 e denominava ao último Empírio, por causa da luz brilhante que nele reina. É este ainda, hoje, o nome poético dado ao lugar da glória eterna. A teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens. O segundo, o espaço que giram os astros. E o terceiro, para além deste, é a morada do Altíssimo, a habitação dos que contemplam face a face. É confortante a esta crença que se diz que Paulo foi alçado ao terceiro céu. Ponto 2. As diferentes doutrinas relativamente ao paraíso repousam todas no duplo erro de considerar a Terra centro do universo, e limitada é a região dos astros. E além desse limite imaginário que todas têm colocado a residência afortunada e a morada do Todo-Poderoso. Singular anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que governa a todas, nos confins da criação, em vez de no centro, donde o seu pensamento poderia irradiamente abranger tudo. Ponto 3. A ciência, como a lógica inexorável da observação e dos fatos, levou o seu archote às profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. A Terra não é mais o eixo do universo, porém, um dos menores astros que rolam na imensidade. O próprio Sol, mas não é do que o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são outros tantos e inumeráveis sóis, em torno dos quais circulam mundos sem conta, separados por distâncias apenas acessíveis ao pensamento, embora se nos afigure tocar-se. Neste conjunto grandioso, regido por leis eternas, reveladoras da sabedoria e onipotência do Criador, a Terra não é mais do que um ponto imperceptível e um dos planetas menos favorecidos quanto à habitabilidade. E assim sendo, é lícito perguntar por que Deus faria da Terra a única sede da vida e nela degradaria as suas criaturas prediletas? Ao contrário, tudo anuncia a vida por parte e a humanidade é infinita como o universo, revelando-se-nos a ciência mundos semelhantes aos nossos. Deus não podia tê-los criados sem intuito. Antes, deve tê-los povoado de seres capazes de os governar. Ponto 4. As ideias do homem estão na razão do que ele sabe. Como todas as descobertas importantes e da continuidade dos mundos deveria imprimir-lhes outro curso. Sob a influência desses conhecimentos novos,
as crenças se modificaram e o céu foi deslocado, e a região estelar sendo ilimitada, não mais lhe pode servir. Onde está ele, pois? E ante esta questão emudecem todas as religiões. O Espiritismo vem resolvê-las, demonstrando o verdadeiro destino do homem, tomando-se por base a natureza deste último e os atributos divinos. Chega-se a uma conclusão. Isto quer dizer que, partindo do conhecimento, atinge-se o desconhecido por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo faculta. Ponto 5. O homem compôs-se de corpo e espírito. O espírito é o principal racional inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preenchimento de sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo usado destrói-se e o espírito sobrevive à sua destruição. Privado do espírito, o corpo é apenas matéria inerte, qual instrumento privado da mola real de função. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida, a inteligência. Ao deixar o corpo, torna ao mundo espiritual, onde paira, para depois reencarnar. Existem, portanto, dois mundos: o corporeal, composto de espíritos encarnados, e o espiritual, formado dos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, devido mesmo à materialidade do seu envoltório, estão ligados à Terra ou qualquer globo, e o mundo espiritual ostenta-se por toda parte em redor de nós, como no espaço, sem limite algum designado. Em razão mesmo da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se arrastarem penosamente sobre o solo, transpõem as distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo não é mais do que uma ruptura dos laços que os retinham cativos. Item 6. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidão para tudo conhecerem e para progredirem, em virtude do seu livre arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, consequentemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. A felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar, cada qual em lugar distinto, ainda que juntos pode um estar em trevas, enquanto tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente, que se dão as mãos. Este percebe a luz da qual aquele não recebe a mínima impressão. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aurem na eles em toda parte em que se encontram, seja à superfície da terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Uma comparação vulgar será compreender melhor esta situação. Se encontrarem em um concerto dois homens, um bom músico, de ouvido educado, e outro, desconhecedor da música, de sentido auditivo pouco delicado. O primeiro experimentará a sensação de felicidade, enquanto o segundo permanecerá insensível, porque um compreende e percebe o que nenhuma impressão produz no outro. Assim sucede quanto a todos os gozos dos espíritos, que estão na razão da sua sensibilidade. O mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entretevem sequer, e que somente são
são acessíveis aos espíritos purificados. Ponto 7. O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme esta frase do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Abre parênteses em Romanos capítulo 2, versículo 6. Fecha parênteses. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. A suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou, por outra, pelos puros espíritos, que não a conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, mas o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se veem muitas vezes homens inteligentes e instruídos, pouco adiantados moralmente e vice-versa. Ponto 8. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito, ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo o que constitui um homem de bem ou de perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Para um homem que vivesse isolado, não haveria vícios nem virtudes, preservando-se do mal pelo isolamento. O bem de si mesmo se anularia. Item 9. Uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Como poderia o selvagem, por exemplo, em uma só encarnação, nivelar-se moral e intelectualmente ao mais adiantado europeu? É materialmente impossível. Deve ele, pois, ficar eternamente na ignorância e barbárie, privado dos gozos que só o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar-lhe? O simples bom senso repele tal suposição, que seria não somente a negação da justiça e da bondade divinas, mas das próprias leis evolutivas e progressivas da natureza. Mas Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas encarnações quantas as necessárias para atingir seu objetivo, a perfeição. Para cada nova existência entra o espírito com um cabedal adquirido nas anteriores em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência é, sim, um passo avante no caminho do progresso. A encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos, deixando de ser necessária desde que estes, transpondo-lhes os limites, ficam aptos para progredir no estado espiritual ou nas existências corporais de mundos superiores, de que nada tem de materialidade terrestre. Da parte destes, a encarnação é voluntária, tendo por fim exercer sobre os encarnados uma ação mais direta e tendente ao cumprimento da missão que lhes compete junto dos mesmos. Desse modo, aceitam abnegadamente as vicissitudes e sofrimentos da encarnação.
Ponto 10. No intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado segundo o bem ou o mal que fez. Uma vez que o estado espiritual é o estado definitivo do espírito e o corpo espiritual não morre, deve ser esse também o seu estado normal. O estado corporal é transitório e passageiro, e no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação, é também neste estado que se prepara para as novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade. O espírito progride igualmente na erraticidade, adquirindo o conhecimento ou conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra, e modificando as suas ideias. O estado corporal e espiritual constituem a fonte de dois gêneros de progresso, pelo, pelos quais o espírito tem de passar alternadamente nas existências peculiares a cada um dos dois mundos. Ponto 11. A reencarnação pode dar-se na Terra ou em outros mundos. Há entre os mundos alguns mais adiantados, onde a existência se exerce em condições menos penosas que na Terra, física e moralmente, mas onde também só são admitidos espíritos chegados a um grau de perfeição relativo ao estado desses mundos. A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, visto nos acharmos isentos, aí dos males e vicissitudes terrenos. Os corpos menos materiais, quase fluídicos, são sujeitos aí às moléstias, às enfermidades. Tão poucos têm a mesma necessidade. Excluídos os espíritos maus, gozam os homens de plena paz, sem outra preocupação além da do adiantamento pelo trabalho intelectual. Reina lá a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo, a verdadeira igualdade, porque não há orgulho, e a verdadeira liberdade, por não haver desordens a reprimir, nem ambiciosos que procurem oprimir o fraco. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos, quais pousos ao longo do caminho do progresso conducente ao estado definitivo, sendo a Terra um mundo inferior destinado à purificação dos espíritos imperfeitos, está nisso a razão do qual que aí predomina, até que praza a Deus fazer dela morada de espíritos mais adiantados. Assim é que o espírito, progredindo gradualmente à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. Porém, antes de ter atingido a culminância da perfeição, goza de uma felicidade relativa ao seu progresso. A criança também frui os prazeres da infância, mais tarde os da mocidade e, finalmente, os mais sólidos da natureza. Item 12. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria, como temos dito muitas vezes, uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual, em todos os seus graus, é, ao contrário, uma constante atividade, mas atividade isenta de fadigas. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, uma satisfação íntima, uma serenidade da alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres, e, portanto, na ausência de atrito proveniente do contato com os maus, e, acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. A felicidade também existe nas tarefas cujo encargo nos faz felizes. Os puros espíritos são os messias ou